Teimosia produtiva. Teimosia produtiva. Teimosia produtiva. A teimosia produtiva. Teimosia produtiva. A teimosia produtiva. Fala galera do Teimosia Produtiva, seja muito bem-vindo a este podcast. Estamos de volta falando de pessoas, de negócio, empreendedorismo e principalmente para ajudar você a ter mais qualidade de vida. Ó, lembra de uma coisa importante? Vou falar no comecinho agora. Já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho. Tô falando bem baixinho no seu fone de ouvido para você ouvir minha voz. Então, parou? Se inscreveu? Beleza, agora volta pra cá. Então, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Sabe qual é o tema de hoje? É você que está desse outro lado. Hoje nós estamos aqui com a Sônia Cardoso, ela é especialista em você. Como assim você? Ela é especialista em pessoas, sobre o que nós temos e principalmente sobre o que nós somos. Então eu quero pedir para você, Sônia, se apresentar pra galera. Manda um abraço, a galera já tá te vendo. A galera de Balneário Camboriú, de Itajaí, região. Tá contigo, Sônia. Manda um abraço pra galera, vai lá. Bom, primeiramente, né, eu poderia dizer que sou Sônia Cardoso, mas eu vou dizer para vocês que eu estou como Sônia Cardoso. Eu quero dar o meu abraço, quero dar para vocês também o meu carinho nesse dia de trabalhar com pessoas, porque eu sou apaixonada por pessoa. Nesta vida, hoje, né, eu sou uma esteticista da área da beleza, da fonte divina e da fonte do corpo, porque nós somos um ser de luz, né? Nós somos pessoas que temos uma essência maravilhosa e precisa ser construída. Então, me formei, né, nessa terra como uma esteticista da imagem pessoal. Também sou uma pessoa que amo o conhecimento. Fui para a área da teologia holística e palestrante pró, aonde hoje eu quero também ser uma grande palestrante e levar esta mensagem, né, ao mundo, dizendo que você é importante, você tem os seus sonhos e você tem a beleza divina, tanto no corpo quanto na alma. Isso então aí. essa sou eu. Eu sempre digo que à frente de um profissional, né? Você já falou muito essa questão emocional e justamente entrando nesse meio que as pessoas quase não falam. Mas antes de entrar e saber quem é a Sônia profissionalmente, eu sempre gosto de saber quem é a Sônia à frente desse profissional. Eu sempre digo que à frente do profissional nós temos uma pessoa. Então, conta pra gente um pouco dessa sua trajetória. Já te perguntei um pouco fora das câmeras ali, mas de onde que veio essa paixão primeiro pelo autoconhecimento? Acredito que a gente tem que iniciar pelo nosso autoconhecimento, mas partindo daí depois a vontade de ajudar as outras pessoas, porque é algo muito complexo quando a gente ajuda pessoas, né? É bastante complexo. Eu sempre tive o amor na vida, né? Eu sempre amei a vida, eu sempre me apaixonei pelo ser humano através daquilo que eu via todos os dias. Porque trabalhar na área da beleza, você mexe não somente com o corpo da pessoa, mas você também trabalha a alma dela, você se completa junto com ela. A felicidade dela é a tua felicidade. Então, quando eu percebi que eu também poderia fazer a diferença na vida daquela pessoa, eu levei através daquilo que eu sou, né? Uma esteticista, uma amiga, uma pessoa que gosta de fazer esse trabalho, que me apaixono todos os dias ao acordar, primeiramente falar com o meu Papai do Céu, né? Meu Deus, com o Espírito Santo, para que ele me conduza a conhecer e a levar esta beleza para as pessoas, porque elas precisam ver que elas são luz para o mundo. Todos nós somos luz, né? Uhum. Todos nós temos uma essência que precisa ser trabalhada. Então, muitas vezes a gente se preocupa muito com o nosso templo, que é o nosso corpo, mas e a nossa alma também precisa ser cuidada, precisa ser nutrida. E é isso que eu quero levar, é isso que eu levo há muitos e muitos anos. A Sônia, ela se transformou nesta pessoa a partir do momento que ela entendeu que a Sônia tinha dentro dela um espírito que poderia ser muito mais além daquilo que ela via.
na Terra. E pegando esse gancho interessante, eu acho muito interessante a frase quando eu escuto assim: você não veio nesse mundo só para trabalhar. Exatamente. E eu vejo que as pessoas elas transformam de fato esse ato do trabalho em algo que é um sacrifício. E eu digo pelo meu trabalho, eu digo que eu não trabalho, eu me divirto, né? Eu me divirto no que eu faço. Só uso o termo trabalho porque senão o pessoal não dá valor, né? Se eu falar que eu tô me Claro, divertindo, o sim. pessoal acha que eu só tô. É. Não tem custo nenhum. Mas eu me divirto muito trabalhando e eu gostaria de. Você consegue explicar pra essa galera, ou talvez mostrar pelo menos um princípio de um caminho, como que ela consegue transformar esse trabalho em prazer e não em dor? Sim. Quando eu digo assim, permita-se a conhecer primeiramente a você. Permita se conhecer, permita a viver aquilo que você quer realizar, não o que o outro precisa ser que te trazer, né, mas permita que você queira. E a partir do momento que você ama aquilo que você faz, você muda o caminho, o hábito, você muda, você traz a presença de uma outra, realidade da vida. Porque o que que é você trabalhar o seu corpo? O que que é? Você se silenciar primeiramente, é você se conhecer, é você perceber que você é um ser de luz, que você pode ser a diferença ao mundo, você pode fazer a diferença ao mundo, né. Então, é voltar para aquilo com amor, não com dor, porque o que que nós percebemos? Que a dor ela vem do medo. E se eu tiver medo de hoje acordar e levantar e fazer aquilo que eu gosto, eu vou ficar preso naquilo. É. Né, eu fico preso, eu vou ficar preso, então eu não posso ficar preso, eu preciso ter satisfação naquilo que eu vou fazer, então eu já acordo com um bom hino, eu já acordo com uma boa leitura, né, eu digo sempre que o poder das palavras, o poder da leitura é aquilo que você, vai formar dentro de si, então trabalhe isso, né, você pode, conhecer a si mesmo. Trabalhe a forma que você vive, tenha um hábito saudável, pensem sempre no bem das coisas, não olhar para as coisas ruins, porque nós dificuldades todos os dias nós temos, todo dia nós temos, mas nós temos que santificar aquele dia de uma maneira virtuosa. Mas então acredito. Então, passo pra galera que tá em casa, né? Ó, uma coisa que eu esqueci de comentar. A galera que tá habituada a assistir tanto Engenharia Podcast quanto Teimosia Produtiva, eu sempre digo que o Teimosia Produtiva é como se fosse o livro Quem Pensa Enriquece. Afinal de contas, pra quem não leu o livro ainda, ele fala bem no comecinho do livro que se ele contar pra você o segredo pra você ter sucesso, você não vai entender. Uhum. E aí tem um ponto muito importante que eu sempre digo que algumas pessoas até me criticam que a dor faz a gente crescer, a gente cresce pela dor. Não necessariamente que a gente precise sofrer e sentir dor, mas quando a gente termina com um namorado, por exemplo, ou com a namorada, a gente sofre, a gente cresce, porque a gente não vai cometer o mesmo erro na próxima vez. Quando a gente quebra uma empresa, afinal de contas, tem uma pesquisa que fala que um empresário brasileiro, para ele conseguir ter sucesso, ele quebra entre 5 e 7 vezes. Então já tô Já quase tá, chegando lá. já estamos, né? Mas ó, o que eu quero dizer com isso, a questão dos segredos? Porque a gente tá falando sobre transformar a dor do dia a dia, a dor da vida, porque as pessoas veem a vida como uma dor, em prazer. Em E prazer. começar o dia falando bom dia. Por exemplo, eu tenho o hábito de acordar de manhã cedo, eu olho pro espelho assim, às vezes eu acordo meio dormindão assim, a hora que eu chego na frente do espelho, a primeira coisa que eu falo, bom dia Deus, bom dia universo, obrigado por mais esse dia. Então, Exatamente. esse seria um primeiro passo, Esse talvez, pra começar um dia. esse seria o primeiro passo de você levantar e conversar com você mesmo e conversar com Deus. Primeiramente, Deus, muita gratidão. A gratidão, gente, é um gatilho que Deus recebe assim com todo amor e carinho, sabe? É uma fonte divina. É por isso que eu digo, a fonte da beleza divina é essa. É quando você multiplica o amor. O amor, o que que é o amor, gente? As pessoas não verem a vida neste ângulo, vê somente na dor. Por isso é que ouvir a voz mansa e delicada e sutil é ouvir o Espírito Santo já ao acordar. E quando nós acordamos com o Espírito Santo de Deus, é isso, é você fazer da sua vida um hábito para viver feliz, né? Então, viver feliz o que é? É você trazer para você, né, aquela essência que você mesmo carrega, não o que o outro carrega. Viva os teus sonhos, viva aquilo que você precisa realçar ao mundo, não o que o outro te
impõe, porque muitas vezes a nossa trajetória da dor é nós que deixamos acontecer, né? Eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, que todos nós passamos por isso. Eu passei, né? Todos nós passamos, mas agora eu vou viver chorando por essa dor, por não aprender a, a driblar ela, a reorganizar, né, a minha mente. Então, eu digo sempre que nós precisamos reorganizar a nossa mente, trabalhar com aquilo que faz a mudança dentro de nós, ter a essência, né? Exato. Ter aquela essência, o amor, porque o reflexo nosso é aquilo que temos dentro de nós. E justamente essa questão do ressignificar o que a gente acredita, né? Parece muito papo de coach isso, né? Mas é uma coisa muito importante que eu percebo que em 2019, 2018 eu fiz formação em coach também, era a época do coach da depressão, né? A época que o pessoal zoava pra caramba. Mas eu percebi que depois da pandemia, principalmente, mudou-se a visão do profissional que trabalha com a saúde mental. Mudou. Inclusive, tem a NR1, que é a norma regulamentadora 1 do Ministério do Trabalho, se não me engano, que ela fala sobre a questão da saúde mental do trabalhador dentro da empresa, que a empresa Sim. tem a obrigação de cuidar, algo nesse sentido, que vai ser fiscalizada, inclusive as empresas podem ser multadas a partir do ano que vem. Então, é cada vez mais visto como algo importante e o brasileiro, por si só, eu quero trazer até a pergunta do brasileiro agora, assim, na questão do atendimento. Você acha que o brasileiro procura ainda muito essa questão do cuidado da mente, corpo, espírito, ou ainda tá muito no deixa Acredito acontecer? que está muito no Deixa acontecer. deixa acontecer. A preocupação do ser humano, eu vejo assim que é muito a questão de querer ter muito rápido. E a nossa vida não pode ser rápida, nós não podemos viver para o futuro, nós temos que viver para o presente, né? Acordar e deixar fluir. Deixa fluir o seu dia, deixa acontecer, deixa que a bondade daquilo de que você realmente busca seja uma conexão para a tua alegria, não para a tua dor. Aí é que tá. Quando nós vemos que aquela dificuldade que eu passei hoje, que eu iniciei com uma dor de cabeça, algo que está me tirando o meu foco, eu preciso primeiramente entender o porquê daquela dor. O que eu preciso fazer? Mas aí eu vou ficar revoltado? Não, vamos trazer aquela dor de uma outra maneira. Pai, eu posso tomar um remedinho, eu posso ouvir uma música, eu posso ficar em silêncio, porque o corpo fala. O silêncio é a melhor cura do ser humano. Nossa, agora talvez. Escreve você que tá em casa aí. Você gosta de ficar. Você gosta da sua companhia? Cara, eu gosto tanto da minha companhia. Esse é o silêncio, quando você se deixa, você se encontrar. A beleza do ser humano é essa, se encontrem. Busque essa essência que está dentro de si. Busque esse poder de falar contigo mesmo. Por exemplo, por isso que eu digo, eu não sou Sônia Cardoso, eu estou como Sônia Cardoso. Sabe por quê, meu ser de luz? Eu chamo sempre vocês de ser de luz. Por quê? Porque se eu estou com Sônia Cardoso, eu estou curando a Sônia. Olha que legal, eu estou curando a Sônia. A Sônia, ela está aqui para viver algo diferente, levar ao mundo a beleza dessa fonte divina, que é viver com o Espírito Santo de cura, né? Ouvir aquela voz mansa e delicada no momento que você está com você mesmo, se olhando para ti, olhando para dentro de si e se perguntando: o que eu posso fazer hoje, Senhor, para que os meus caminhos sejam elevados por ti, para que eu possa fluir com leveza neste mundo que me carrega, que me traz dor, que me traz medo. Como eu posso sair deste medo? Como eu posso sair dessa dor? Eu sou uma pessoa bela, linda, todos nós somos lindos. Por isso que eu sou apaixonada pelo ser humano, porque eu me vejo assim, eu me amo. Tá entendendo? Aham. Eu me amo. Eu olho para o espelho e digo, eu sou linda, maravilhosa. Isso é uma posição muito de se achar melhor? Não. É que quando você constrói a sua mente para o que é belo, você transforma a sua vida no belo. Quando você transforma as suas palavras gentil, com gentileza para as pessoas, você também vem a gentileza para você. Algo acontece todos os dias que as pessoas estão muito estressadas, até ao falar.
né? Até ao dizer uma palavra, até construir algo, elas já falam com muita, assim, parece que vem Violência, pode violência. ser, né? Eu não queria falar, mas é uma violência, algo que aflige o nosso ser. Mas agora tu percebeu uma coisa? No WhatsApp a galera é valente pra caramba, Sim, mas pessoalmente não. não são. Né? Por quê? No Porque WhatsApp, ali né? eu digo sempre ali que o WhatsApp, a internet, é uma vida ilusória. As pessoas, elas se deixam muito se levar pelaquela dor das pessoas, entendeu? E daí aquilo acarreta dentro de si aquela dor. E daí o que acontece? Elas ficam doentes. É. Elas não ficam doentes pelos seus problemas. Elas ficam doentes pelo que acontece pro outro. Já percebeu isso? Por quê? Aí entra um segredo, olha aqui. Que nós somos captadores desta energia. Por isso que nós ficamos doentes. Nós captamos a energia do outro. Hoje, com certeza você já sentiu a minha presença. Quer ver só uma coisa pra galera que tá em casa? Você já chegou em algum lugar, perto de uma pessoa, e de repente você sentiu... Cara, você nem olhou pra aquela pessoa, você nem conversou com ela, mas você sentiu que, cara, não batia. Parece que o clima tava ruim, parecia que tava um clima pesado, e você não conseguiu entender por quê. E também já aconteceu ao contrário, que você chegar em algum lugar e, cara, você começar a conversar com uma pessoa, por exemplo, ó, tô conversando com ela aqui, desde a hora que ela chegou, antes de começar a gravar, e começava a falar, começava a arrepiar assim. Eu falei, cara, que energia gostosa, que energia boa. Então, eu sempre digo, eu trago um exemplo muito assim, cara, nós somos que nem um celular. Se você tá emitindo o sinal da TIM, você não vai pegar sinal da Claro nem da Vivo. Exato. Então, cuidado com o sinal que você tá emitindo pro universo, pra Deus, porque isso volta pra você, né? Pois, a terceira lei, né, de Newton, ação e reação, né? Então, quando a gente se coloca de uma maneira mais sutil, nós vamos receber, né, aquilo mais agradável. Quando nós geramos ou fazemos com que a pessoa se ire ou faça alguma coisa que te entristeça, é nós que estamos fazendo. Por isso que eu digo, tudo que nós pensamos, sentimos e agimos é uma reação para nós mesmos. Vamos pensar coisas boas, vamos ver coisas boas, vamos sentir coisas boas, para que eu possa também ser uma pessoa boa. Agora, se eu quero ser bom, mas ao mesmo tempo eu trago as coisas ruins para minha vida, como é que eu vou ser gentil com você, Edson? Né? E daí aí entra também algo muito importante, que é onde me elevou a ver todo este contexto de uma vida humana. Toda esta construção. Eu digo que nós somos construídos, nós somos renovados, transformados, seja a palavra que cada um quiser, né? Mas nós somos todos os dias, ao nascer, né? Ao acordar, nós já estamos ali se levantando para mais algo a ser formado dentro da beleza do ser humano. Que é isso, é você transformar aquelas verdades que você sente, moldar elas para o seu mundo, tirando a dor através daquilo que você precisa, né, reciclar. Só trazendo um ponto bem importante, né? A gente tá falando sempre de qualidade de vida, a pessoa viver melhor, né? Viver no presente. Será que talvez essa questão, né? Vamos buscar um pouco na história e trazer um pouco pro presente. Vamos. A gente percebe que essa molecada de hoje em dia, já vi vários adolescentes, ou crianças principalmente falando, que não queriam seguir as profissões dos pais porque não queria ficar tomando remédio, não queria ter depressão, não queria... Ou seja, nós hoje, a população, vamos trazer aí dos seus 30 para cima, tá vivendo talvez uma grande pressão devido à produtividade, cobrança da empresa, ou seja, acaba colocando sempre a empresa em primeiro lugar. Além de que já passa a maior parte da sua vida dentro de uma empresa, ela ainda acaba levando muita coisa para casa. Então você acredita que essa cultura da produtividade, ela tem ensinado as pessoas a adiar o autoconhecimento, adiar olhar para si em nome do sucesso, ou seja, elas estão se sacrificando, acreditando que lá na frente vão ter muito dinheiro, só que lá na frente vão ter que usar esse monte de dinheiro para poder pagar o médico. Então, você acha que isso de fato, essa pressão por produtividade que a gente tem visto de alta performance, a gente vê muita gente falando, cara, tem que ter alta performance, tem que acordar 5 horas da manhã, tomar banho de gelo, e você acha que isso tá mexendo demais com a cabeça das pessoas, elas estão ficando bitoladas? Tá. Como tudo, hoje eu vejo que está sendo
entrando muito fortemente na mente das pessoas, principalmente dos jovens. Eu acredito que os jovens são o nosso futuro, né? Mas, infelizmente, como isso não somente eu vejo, muitas pessoas verem, então o que que acontece? Se nós não tomarmos cuidado daquilo que eles estão ali diariamente vivendo, isso vai causar a dor somente e o medo. Não vai tirar eles da liberdade de se conhecer, de construir aquilo que eles querem, mas sim fazer o que o outro quer, aquilo que eu vou repetir sempre. Viva você, viva o teu ser. Por isso que, ao colocar o ser e o ter, a gente precisa ter uma diferença enorme. Qual é ela? O ser é você que vai sentir, você que vai pensar e você que vai agir, conforme a sua, né, necessidade momentânea, naquele momento, o que eu quero. Agora, o ter, você vai sempre estar buscando algo que você não tem certeza daquilo que você vai ter. Você nunca vai ter certeza se você vai ter ou não vai ter, mas você vai estar preparado. Então, o que isso ocasiona? Só dor, medo, frustração, doença e aquela busca constantemente pelo material, ele está tirando o foco do essencial. Quer trabalhar o espírito, quer trabalhar a sua própria essência, quer trabalhar o seu autoconhecimento, quer se reconhecer, né? Quem é você? Quem é você? Já se fizeram essa pergunta? Nossa, essa pergunta acho que a galera nunca fez, hein? Quem são vocês, meu ser de luz? Mas eu vou dizer para vocês algo bem importante. Sabe quem vocês são? Vocês são filhos de um Deus vivo que os ama, que os criou com uma essência maravilhosa, com uma luz divina, e que vocês podem, sim, ser criadores, se manifestar neste mundo, erguer sua bandeira, erguer sua espada, a sua luz, e trabalhar a beleza que todos vocês são. Vocês são belos à vista de Deus, vocês são um espírito buscando a cada dia uma realidade para ser feliz. Mas qual que é essa realidade que vocês buscam? Conheçam a ti mesmo. Busque isso dentro de si. Já falava-se Sócrates, né? Então, quando entendemos que esta visão de buscar um Deus vivo, você vai se conectar com o Espírito Santo, que habita dentro de vocês e traz a beleza, né? Que é a beleza do ser humano, que nós somos criados para sermos felizes. E digo mais, eu vim para esta terra para ser feliz e para mostrar a felicidade, mesmo nas dores, mas as dores, elas são experiência que nos conduz a crescer. Mas como que nós vamos crescer? Nós vamos crescer... Deve ter gente em casa pensando, você tá doida? Como assim é dor? Cara, só pra... Porque o pessoal em casa pensa, né? Como assim dá dor? Porque, por exemplo, tem gente em casa que já passou a dor, superou aquela fase da dor, mas pode ter gente em casa também que tá começando a fase da dor. Exato. Eu sempre digo pra galera, assim, eu falo por mim, cara, da mesma forma que eu tenho problemas, eu tive problemas, eu não tenho problemas, eu tenho oportunidades, eu vou dizer assim. Oportunidade, experiência, sabe? Eu vejo sempre experiência na minha vida. Todas as minhas dores é uma experiência. Daí eu pergunto pro Senhor, o que eu preciso aprender com essa dor? Exato. Aí, então, ótima, ó, galera, vocês pegaram... O que eu preciso aprender com essa dor? Vocês pegaram, pessoal? Dor, vocês pegaram aí, ó, tá vendo que... Lembra que eu falei que no comecinho aqui tem as mensagens subliminares, o convidado fala e vocês têm que prestar atenção? Ou seja, a primeira coisa que ela falou, acorda de manhã cedo, cara, dá bom dia pro passarinho, cara. Dá um abraço. Sorrir pra você mesmo no espelho, né? Conversa contigo mesmo, sabe? Abra teus olhos para um olhar diferente, não veja só o escuro, veja a luz, né? Sim, com certeza. E justamente eu tenho percebido que a galera cada vez mais, elas estão buscando justamente essa questão do... Lá na frente, né? Lá na frente. Rápido. E não esquece de viver o agora. Ó, agora eu tô aqui e eu não sei nem o que eu preciso fazer mais tarde, mas o Senhor vai me conduzir. Por quê? Porque quando eu deixo fluir a minha vida com leveza, esse é o segredo. E quando eu disse assim, aprenda a viver com a dor, tem algo bem importante que eu quero dizer agora. Que o Espírito Santo pediu para que eu falasse, e eu vou falar.
Sabe qual é a maior dor que nós, ser humano, carregamos? E que todos nós não conseguimos entender? E que eu tive que passar por essa dor assim, constantemente, muitas e muitas vezes, e vivo, é o perdão. É você perdoar as pessoas, é você ter ação. O que é sentimento? É a ação daquele sentimento, daquele pensamento. O que é sentir? É a ação daquele pensamento que veio naquele momento, mas que você precisa reciclar. A tua dor geralmente vem de dentro e o teu corpo fala. Então, quando nós estamos doentes na alma, o nosso corpo reclama. Por isso que eu digo, quando eu trabalho com a beleza do corpo, que eu conheço mulheres e muitas pessoas, não só mulheres, homens, eu sinto primeiramente a sua dor da alma. Aí ali eu vou construir a beleza dela, que é pintar a minha arte, né, no corpo. Qual que é? Eu digo pintar por quê? Porque eu vou arrumar uma sobrancelha, eu vou trabalhar uma pele, eu vou conhecer aquela pessoa, aquele ser de luz, eu vou conversar com ela, porque as minhas clientes, elas não são somente minhas clientes. Ela é uma alma que eu estou ali preparando ela para que ela veja dentro de si e também no seu corpo a beleza que ela traz. Isso é uma ação, é trabalhar a virtude para a sua cura dessa dor. É perdoar, é amar, né? É ter clareza na sua vida e ter sempre, sim, um momento para parar e olhar para dentro de si. E se mostrar que você é tudo, mas que você vive num todo, que é o mundo, né? Que é o sistema. E trazendo essa questão da beleza, eu percebo não, eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. A beleza também, ela afeta muito a questão da qualidade de vida das pessoas. Você acha que isso tem... Porque, por exemplo, a gente falou do acordar de manhã cedo, falar bom dia, a gente tá falando da questão do conversar consigo mesmo, mas o se arrumar, se vestir bem, colocar aquela roupa que a pessoa fala, uau, hoje eu tô podendo. Hoje eu tô podendo. Hoje eu tô... poderosa. Eu sempre digo, eu falo, mulheres poderosas, vamos hoje se identificar. Muito, claro que sim. Mas aí que tá. Tem muitas pessoas que elas buscam essa beleza fora, mas a sua alma tá sofrendo. Por isso que eu digo, muitas vezes não vale a pena você querer se colocar linda, maravilhosa, né? Por fora, mas sim por dentro. A cura é uma conexão. A beleza é uma conexão. A beleza, ela precisa ser essa conexão, porque senão você não vai ser feliz. Adianta, você vai estar linda, maravilhosa, você vai ter tudo o que você quer. Quantas pessoas a gente vê assim, mas estão infelizes, estão doentes, né? Não consegue levar um sorriso, aquilo que nós conversamos, não consegue levar um sorriso, não consegue dar um bom dia, né? Não consegue ver as pessoas como elas são. Que nós precisamos ver das pessoas as qualidades, não os defeitos. Defeitos todos nós temos, né? Então, quando nós vemos os defeitos, é aí que vem a tristeza dentro de nós. Aí que vem a dor. E a gente se compara muito com as outras pessoas também, né? A gente tem essa mania de julgar muito, né? E se comparar, né? Por exemplo, se comparar. A gente tava conversando isso um pouco antes de começar. As pessoas veem tua jornada, indo pra lá, indo pra cá, mas eles não... por exemplo... eu tenho um mentor que eu sempre converso com ele, pedi opinião sobre negócio, sobre carreira, sobre algo nesse sentido. E aí eu comentei com ele, falei, cara, faz uns 2 anos atrás, cara, parece que as coisas não estão indo tão bem quanto eu gostaria. Ele me defina tão bem. Aí eu conversei com ele, ele falou assim, cara, não esqueça de uma coisa, não é porque hoje eu tô faturando 50 milhões por ano que a minha vida tá mais fácil. Antes minha preocupação era ir daqui pra Curitiba. Agora minha preocupação é ir daqui pra Dubai, ir daqui pro Canadá, ir daqui pra Dinamarca, ir daqui pra outros países. E o custo, ou seja, eu tô faturando muito mais, só que o meu custo é muito maior. Então, ou seja, não se compare com o outro, porque... Cara, provavelmente o chinelinho do outro não vai caber no seu pé, você não vai aguentar o tranco. Exato. E aí que mora o perigo. Aí que tá muitas dores das pessoas. É eu querer ser como o Edson. Né? É eu querer ser como a minha outra colega ou outra amiga. É eu querer aquilo que ela tem.
Mas e eu? Né? Então, aí é que está a diferença. E são todos esses detalhes que são coisas simples, gente. É muito simples o que eu estou falando aqui. Mas que faz toda a diferença para vocês. É muito simples. E a simplicidade da vida hoje, ela não mais traz para as pessoas. As pessoas não verem mais as coisas pelo simples. Por quê? Elas estão muito preocupadas no mostrar para as pessoas de ter o material, de ter um bom carro, de ter uma boa casa, de poder estar numa sociedade mais elevada daquilo que ela vive. Então, isso não é na minha visão, lógico, Eu né? confesso, Não é tudo na minha visão. eu fui criado no interior do Paraná. Eu confesso que por várias vezes eu já falei, caramba, cara, que vontade de voltar pra lá, sabe? Ficar no interiorzão, ficar bem. Então eu confesso que eu tenho pensado bastante isso, sabe? Sobre essa Exato. possibilidade. Mas não, eu não vou porque eu tenho meus negócios aqui, tem minha família aqui. Mas eu vejo que muita gente, principalmente pós-pandemia, buscou muito eu conversando com o pessoal do mercado imobiliário, a questão de comprar casas. Teve muita gente que saiu do apartamento, foi morar em casa justamente para ter mais espaço depois da pandemia, para ter mais qualidade de vida, enfim, aproveitar um pouco mais. Aquilo que tava guardando de dinheiro, aquele dinheiro que eu tava guardando para lá na frente, muita gente teve essa virada de chave devido à pandemia, né? Que comprou o carro que queria, comprou a casa que queria, começou a viajar mais. Então, não espere chegar outra pandemia, que Deus o livre, ó, bater na madeira, como diz minha avó, né? Mas espere algo crítico acontecer para você falar. Inclusive, um dos maiores arrependimentos que as pessoas têm no leito de morte, segundo várias pesquisas, é o arrependimento daquilo que elas não fizeram, Daquilo que elas não fizeram. Por isso que eu digo, se te faz bem, se você é feliz, se tudo flui para aquilo acontecer, aqueles teus sonhos, vai lá, realiza. Tem que realizar, né? Agora, não se sacrifique. É. Não se poste assim como, sabe, isso está sofrido, porque nada que vem sofrido de uma maneira material, do que é material, vai te satisfazer espiritual. Não vai, porque você vai estar ali, aí você já vai acarretar outros problemas. Então, por isso que a essência da minha vida, da vida das pessoas, do ser humano, é buscar o simples dentro de si, que é trabalhar o que você tem dentro de si, né? A beleza do ser humano é essa, é viver, é cuidar desse templo. A nossa consciência, ela precisa estar mais preparada e plena com a divindade, com o amor que nos cura, porque somente amar aquilo que fazemos, somente amar o nosso irmão, amar os nossos colegas, ver com os bons olhos, trazer essa luz para dentro de si, ter uma fé inabalável naquilo que você acredita, né? Que as pessoas possam construir dentro de si uma pessoa humana, com Essa palavra é tão essência. difícil de encontrar. É complexo de encontrar uma pessoa que trate a outra como humano, né? Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei bem interessante. É verdade. A sua prioridade não é maior do que a minha, e a minha não é maior do que a sua. E as Exato. pessoas acham que todo mundo tem que sair no trânsito, né? Todo mundo tem que sair da frente que eu tô passando. Buzinando. A mesma Não prioridade. existe respeito pelo ser humano. Eu vejo isso. Cadê o respeito pelo meu próximo? Cadê a importância que eu tenho de falar com as pessoas? Eu vejo muito isso. Então, quando eu aprendi que a fé na minha vida era a minha força, o amor na minha caminhada era a beleza dessa fonte divina do corpo e da alma. Aham. Mas a arte que eu crio ao meu trabalho, a minha vida, no meu cotidiano, é uma linguagem simples, muito simples, que é conhecer a linguagem que vem do Espírito Santo, que é uma voz mansa e delicada. É uma voz que me constrói, que me supera a todos os obstáculos que eu posso, né? Estar enfrentando as dificuldades, né? As dores. Porque tenho, não estou dizendo que eu não tenho, todos nós temos, mas é aquilo que eu quero mostrar. Vamos viver de uma forma que você, eu, todos nós possa realmente construir aquilo com uma visão diferente,
com um olhar diferente. Vamos transformar nossos pensamentos em sementes boas, porque tudo vai da nossa mente, do nosso pensar. Se eu planto espinhos, eu vou colher espinhos. Se eu planto amor, eu vou colher amor. É o nosso pensamento. Vamos pensar que o nosso pensamento é uma semente que você está plantando hoje. Exatamente. Aquilo que eu penso, eu vou plantar. Mas e como que vai nascer? Aí só Deus sabe. Exatamente. E falando em nascer, eu te pergunto agora uma pergunta bem pessoal, né? Qual hábito do seu dia você acredita ali que é o mais importante, ou um dos mais importantes, alguns rituais que você tem que você... Eu chamo de ritual, galera, não é bruxaria não, tá? Ritual é o hábito de fazer alguma coisa, né? A vida da gente é tudo ritual, quando a gente tem um hábito, né? Tem que justificar, né? A pessoa fala ritual, fala, nossa, é bruxa também? Não tem nada a ver com isso, cara. Ritual é aquilo que você faz com frequência que te traz um bom resultado. E uma coisa que eu acredito é que nada supera a rotina. Nada supera a rotina. É aquilo que é o hábito que eu tenho. Como eu disse, há mais de 15 anos, eu me encontrei com Deus, no sentido assim que eu fiz a mesma pergunta que eu acabei de fazer. Quem é você, Sônia? Aí foi aonde que eu fui entender quem eu era, né? Eu sou, né? Então, naquela época, quem eu era? Aí eu fui encontrar a Sônia. Então, eu sou Sônia Cardoso, mas eu aqui estou como Sônia Cardoso, porque eu vim para ser forte, ter uma fé, ter a minha própria essência, ter o meu próprio começo, meio e fim, ser uma diferença, né? Levar algo para as pessoas que elas entendam, elas são a essência, elas são a prioridade para que elas possam ser felizes. Ah, você está sendo egoísta? Não. É porque se eu não me amo, como é que eu vou amar o Edson? Se eu não conheço o que é o amor? Conhecer o amor não é você somente falar, não é somente você trazer algo ali para aquele momento que faça você ficar feliz. Não. É eu poder amar você naqueles momentos que você está feliz, que você está triste, que você erra, que você acerta. Então, tudo na vida da gente existe um passo, um degrau para subir na vida. E assim eu fui buscando, né? Fui entendendo a fé que tinha dentro de mim, né? Que eu tenho uma fé inabalável, eu acredito muito, e hoje eu sou levada por essa luz que caminha dos meus pés à cabeça. Que me faz sentir a presença do Espírito Santo, de um grande amor que eu sinto pela vida, né? Eu tenho muita empatia pelas pessoas, eu procuro ser aquilo que eu gostaria de receber. Sim. E é isso, você pegou num ponto bem importante agora. Aquilo que eu quero receber do Edson, um carinho, um sorriso, mas como é que eu vou querer isso do Edson se eu chego aqui brava? Exato. Né? Então, se eu quero receber carinho, se eu quero receber amor, se eu quero receber sabe, algo bom, eu preciso ser, gente. É só isso. Isso é um ponto bem interessante, essa questão do comportamento das pessoas, né? Eu gosto muito de estudar sobre comportamento humano. Tinha uma época que eu li um livro chamado Manual de Persuasão do FBI. Até recomendo para vocês Manual de Persuasão do FBI, se vocês querem destravar aí na sua comunicação. E eu aprendi nesse livro, eu tinha visto outras coisas também. A gente chega muitas vezes em alguns lugares e as pessoas não falam com a gente. Sim, só que elas nem olham para você. Só que uma coisa que eu aprendi, as pessoas reagem à forma que você dá o primeiro impulso para elas. Exato. E para você dar o primeiro pulso, para dar o primeiro sinal, você não precisa chegar... Oi, Sônia. Cara, só o fato de você passar e dependendo da forma como você se comporta perto dessa outra pessoa, você vai chamar a atenção dela ou você não vai chamar a atenção dela. Então, e detalhe, as pessoas são reativas. As pessoas vão te tratar mal se você tratar mal. Se você tem um negócio bem interessante. Se você tem a tiazinha do café lá na tua empresa, eu vou falar bem assim, aquela pessoa que você não se dá bem com ela, cara, senta com ela e conversa com ela e pergunta por que ela não gosta de você, ou se você acha que ela não gosta, tenta conversar com ela. Você vai ver que ela não tem nada contra você, ela também vai achar que você não gosta dela. Ou seja, a única coisa que faltou entre vocês dois foi apenas uma conversa. E é muito comum isso, né? É muito comum isso acontecer. A reação atrai atração, é aquilo que nós falamos, né? O que eu vou fazer, eu vou trazer de ti.
Por isso que eu digo, nós somos geradores de sentimentos. Somos geradores de sentimento. O meu sentimento vai gerar algo em você que você vai contribuir para mim. Exato. Então, tudo é um trabalho mental, tudo é um gatilho que você precisa se despertar. Você precisa abrir as portas do seu coração. Por quê? Digo sempre que nossa mente é o que traz uma força. O nosso corpo é o que age aquela força. E o É. nosso coração é a energia que emana para o mundo. Olha que E fantástico. se eu trazer isso para as pessoas todos os dias, a gente consegue gerar algo melhor. Nós podemos criar algo que é importante para o ser humano. Nós não podemos deixar que toda a tecnologia entre para dentro da nossa casa com uma frieza, porque senão qualquer dia nós vamos. Cadê a essência dessas pessoas? Cadê o calor humano? Logo, logo vai ser tirado da forma que nós estamos agindo com o que nós estamos recebendo. Porque é tudo tecnologia, É. tudo está vindo pela ciência. Não que esteja errada, lógico, nós precisamos, né? Porque eu vejo sempre que a ciência ela está conectada com a espiritualidade, mas vamos também ter uma cautela nas coisas. Nem tudo chão e nem tudo terra. Vamos assim, né? Nem tudo céu, nem tanta terra. É isso que eu quis dizer. Mas vamos ter um equilíbrio. Vamos equilibrar a nossa vida. Sim. Eu preciso disso, sim, mas eu vou ter sabedoria, porque nem todo conhecimento tem sabedoria. Nem tudo que eu sempre coloco assim, eu vivo sempre num designer inteligente. De que maneira? Trabalhando aquilo que é essencial para que eu trabalhe o meu profissionalismo, que foi o que eu disse para vocês. Como é que eu vivo esta vida no meu profissional feliz, né? Como é que eu sou grata, como é que eu amo aquilo que eu faço? Porque eu vejo dessa forma. Eu preciso transformar o feio no belo. É isso. É. Eu preciso transformar. Eu preciso ter coragem para agir. Eu preciso ter fé para mostrar ao mundo que existe, sim, amor, carinho, felicidade, que existe cura. Eu preciso levar ao mundo que a beleza do corpo, a beleza da alma é essencial para aqueles que querem sair daquelas dores, né? Daquelas dores da alma, da depressão, da tristeza, da falta disso, da falta. Todos nós temos uma falta, Exato. mas vamos buscar ver essa falta como uma fonte maior que não está aqui. Não está Exato. aqui, gente, está em outro lugar. Eu digo que a fé ela precisa ser conectada no invisível e transformar ela no visível. Por quê? Porque daí nós conseguimos moldar a nossa vida, o nosso caráter, a nossa essência, o nosso pensar, o nosso sentir, a nossa beleza divina, que somos todos. É isso que eu quero dizer. Se sabem, concluindo bem a fonte de uma pessoa, que é a beleza, né? Que nós carregamos, que principalmente precisa ser a nossa alma. Com certeza. E me diga uma coisa, quem quiser te encontrar, onde que consegue te encontrar? Tuas redes sociais, Instagram, Sim. onde você atende? Conta pra galera, porque a gente tá falando, deve ter gente em casa, tá, mas onde que eu te encontro? É em Balneário? É em Curitiba? Onde que você... É em Rio Grande do Sul? Onde que eu te encontro? Eu hoje me dei a prioridade de andar, porque eu sou muito, amo viajar. Eu sempre me coloco assim, acho que eu sou uma nômade, né? Por quê? Porque eu gosto muito. Mas por que eu gosto? Porque eu gosto de conhecer pessoas. Eu gosto de conhecer pessoas e levar algo, né? Levar um pouco do que eu sinto, do pouco que me realizei, do pouco que eu sou, para as pessoas. Então, no meu Instagram está como Facilina BC, que quando eu morava aqui ficou. Também no Facebook é Sônia Cardoso. E assim todas as outras. No YouTube também, né? Sônia Cardoso Facilina BC. E estamos aí nessa procura já, nesse engajamento, né? De fazer um trabalho especial dentro da área da beleza, do corpo e da alma, para que as pessoas realmente tenham essa conexão profunda, não somente superficial, mas profunda, de que todos nós somos importantes.
nesse mundo. Sem o ser humano, posso dizer o seguinte, que nada seria criado. Não é verdade? Verdade. Isso é importante. Toda tecnologia precisa de um homem para criar aquela tecnologia. Então, vamos olhar por esse outro lado, por esse ângulo diferente, que não é a máquina que precisa de nós. Não é nós que precisamos da máquina, é ao contrário, né? Aham. É a máquina que precisa de um ser humano atrás. Por exemplo, como é que nós íamos gravar tudo isso aqui, né? Todo esse podcast, se você não tivesse aí, É né? bastante botão pra ficar Bom, apertando. é verdade? É que a galera só vê em casa depois, né? Acho que é igual essa criançada. Isso, É igual essa criançada hoje em dia que acha que o leite da caixinha vem da caixinha, não vem da vaca. não, Já viu isso, não? Já viu as crianças falando, ô mãe, eu já vi um vídeo você traz. Ô mãe, o leite da caixinha vem da onde? A carne do boi vem da onde? A gente mata o boi? Tipo, algumas coisas que, enfim, já não se ensina mais que Já nem não se antigamente, né? Antigamente a gente via matar o boi, tirava o leite. isso aí. Mas eu digo para realmente nós fechar com chave de ouro essa entrevista, esse momento de conversa. Lembrando que essa é a primeira entrevista dela É a aqui. primeira, Ela vai nós vir vamos aqui nos fazer próximos meses também. Então aproveitem, escrevam as perguntas, mandem as perguntas, Isso, né? pode mandar para mim, né? Também tem o meu WhatsApp no 549-9993-9708. Acho que nós vamos Vou deixar na colocar, né? descrição também aqui. Vai estar o primeiro link que vai estar na descrição, vai ser o Instagram dela. E o segundo vai estar o contato do WhatsApp ali para que vocês possam entender um pouco mais sobre o trabalho dela. E como Exato. vocês podem também se conectar e ter essa energia gostosa que a gente está tendo aqui no podcast. Que espero que vocês estejam sentindo aí na casa de vocês também. Com certeza, eu acredito que essa é a essência, você transformar o ser humano através de um bom sorriso, né? De um bom abraço, porque aqui eu digo sempre, não estou aqui para ensinar, levar um rótulo, mas sim para também ser uma serva dentro da área da espiritualidade. O que eu quero dizer com isso? Que não sou eu que vou mostrar a vocês, né? O que vocês devem ser, o que vocês devem fazer, mas sim uma conexão maior, que a partir do momento que você se conectar com o seu eu, com o seu Deus, com a sua fé, você vai conhecer o Espírito Santo de Deus e ele vai falar com você, assim como ele fala comigo todos os dias, ao levar a beleza, a levar a cura, a trazer ao mundo uma essência divina que hoje está se perdendo por falta deste contato íntimo com Deus, por falta desse contato íntimo com a realidade do que é ser, não ter. Então, eu digo para vocês que a beleza da fonte divina é essa, é multiplicar. E assim eu estou fazendo hoje. Exato. Estou tentando multiplicar este amor, esta energia, este contato íntimo, esta vida que nós vivemos aqui de uma maneira diferente, com dor, mas com amor, né? Então, a dor, ela pode sim ser transformada num amor e também dentro da nossa vida, se transformar ela em um pouco mais de alegria, não tanta dor, né? Então, Exatamente. eu vejo que sim. E é muito importante essa questão de dar a voz, né? A própria Bíblia fala que se você não abrir sua boca, uma pedra vai falar no seu lugar, né? Exatamente. E eu não quero uma pedra falando no meu lugar de forma alguma. E quando a gente vê o nosso propósito, quando a gente conhece o nosso propósito, a gente precisa levar ao mundo aquilo que o Espírito Santo nos revela. Por quê? Quando nós entendemos que nós trazemos dons, né? A gente vem com dom, mas nós precisamos levar esses dons, nós precisamos trabalhar esse dom, é muito importante. Por isso que eu acredito que todos nós, todos vocês, cada um tem o seu dom. Não deixe isso ser tirado de cada um de vocês. Traga essa beleza para vocês, reconecte com o seu ser, com essa luz que brilha dentro de cada um de vocês e traga a vida como uma fonte divina de alegria, de paz, de cura, de amor e viver a vida, eu digo sempre. Viva a vida! E não tenha medo de expor essa voz. Um ponto importante que você falou pra gente fechar, eu lembro que eu quando ouvi algumas pessoas, como o próprio Cristiano Ronaldo, ou o Wendel Carvalho, que ele sempre fala, o Cristiano Ronaldo falava aquela frase, né, eu sou o melhor. E eu ouvi aquilo quando na minha época de mediocridade emocional, eu achava esse cara arrogante.
Mas é o hoje... que as pessoas pensam. Por exemplo, quando eles veem uma pessoa feliz, eles falam, não, tá querendo se achar, tá querendo. Mas não. Busque essa felicidade. Poxa vida, por que essa pessoa é feliz? Eu preciso saber o que traz ela a ser feliz. É isso. Aham. É quando ele se encontrou, é quando ele se amou, é quando ele viu que, primeiramente, ele precisa amar para amar as pessoas, porque o amor vem de dentro para fora. É Exato. aquilo que eu digo, o amor vem de dentro para fora. Então, é isso, é reconhecer aquilo que vocês são, porque aí vocês vão ser felizes, vocês vão amar constantemente. Assim eu descobri também, né, a Sônia Cardoso dentro da área da beleza. E resolveu dar voz ao mundo. E ó, Exatamente. e se você que tá em casa também quer contar a sua história, tem algo... Ó, não queira uma pedra falando no seu lugar. Então, se você quer, se você tem uma história pra contar, se você quer também, além de contar a história, levar sua mensagem, ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, além disso também promover o seu negócio aqui em Balneário Camboriú e região, entre em contato com a gente também e vem pro estúdio aqui pro nosso Teimosia Produtiva. Bom, quero... Sônia, agradecer você pelo primeiro episódio. Passou rápido demais. Nossa, Eu foi lembrei, rápido. eu lembrei de... Quer dizer, na segunda vez eu apertei o botão pra gravar, porque na primeira eu esqueci. Vocês vão ver no finalzinho aqui, nossa resenha no começo, ela dando muita risada porque eu esqueci de apertar o botão. E comecei, né? Comecei com tão bonito o podcast, nossa, parecia que eu tinha ensaiado. Da segunda vez não ficou tão legal, mas vocês vão ver aí. Espero que vocês Não, é que ele ficou muito nervoso, eu acredito. Ele, né? Com a presença nossa aqui. Ah, com certeza. Não, cada... Isso tem um ponto importante para trazer para essa galera, que apesar de eu estar habituado a gravar podcast, estar habituado a fazer palestra, fazer curso, fazer treinamento, cada vez que eu vou fazer um treinamento ou uma palestra, eu vou começar um podcast, dá um friozinho na barriga. Mas acredito que É gostoso isso. gostoso. Isso que faz a diferença. E é tão gostoso isso. Então, tá com medo? Como diz um amigo meu, coloca a fralda e vai com medo mesmo. Boa. Tá com medo, tá com dor, faça do mesmo Vai do jeito mesmo que jeito. passa. Tudo passa. Bom, galera, quero mais uma vez agradecer vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa, que tenha tocado realmente no coração de vocês de alguma forma, porque para produzir toda isso que você tá vendo desse lado aí, dá muito trabalho. Eu, por exemplo, venho de Floripa pra cá, pra Balneário Camboriú. Ela também se arrumou, olha, passou maquiagem, toda perfumada. Hoje o estúdio tá cheiroso, um perfuminho gostoso. Então tem todo um trabalho e uma dedicação, principalmente do nosso tempo, que é aquilo que a gente mais tem de valioso. Então, deixa o seu like, comenta, compartilha e vem pra cá também compartilhar sua história. E mais uma vez agradeço a participação e já tô aguardando pro nosso próximo encontro aqui. Inclusive, nos próximos encontros, a gente vai comentar algumas coisas sobre inteligência artificial, mas deixa pros próximos, porque isso aí vai dar polêmica, hein? Isso vai dar polêmica. Valeu, galera. Forte abraço pra vocês Abraço. e até o nosso próximo encontro. Valeu! Vamos ver de novo, desde o começo. Eu tenho que parar, calma. Dá um tempinho pra mim respirar, cara. Eu fiquei rindo de tu agora. Galera, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo, né? Eu comecei o podcast comecei todo empolgado o podcast, falando e tal, só que eu esqueci de uma coisa. Apertar pra gravar. Isso aqui vai pro final, depois erros de gravação no finalzinho. Fala, galera do Teimosia Produtiva. Estamos de volta à nossa nova temporada.